Olá, meus amigos, desejo que estejam bem. Você já deve ter ouvido ou tem ouvido de muitas pessoas que os tempos mudaram. Fato é que existem pessoas falando esta frase que nunca viveram outros tempos que não seja ou que não sejam os tempos atuais. Reflita profundamente sobre isso. Pessoas que nunca viveram os tempos anteriores, dizendo que os tempos mudaram. Na grande verdade, às vezes minha língua trava, né? Na grande verdade, os tempos, eles não mudaram. Na grande verdade, o tempo é a única coisa que continua exatamente a mesma coisa. Uma hora continua sendo uma hora. Uma semana continua sendo uma semana. 12 meses continuam sendo 12 meses. O que mudou, na verdade, é o senso de urgência das pessoas, da grande maioria das pessoas. Então, o amanhã, ou a semana que vem, ou o ano que vem, é muito tempo para muita gente. E esse senso de urgência nos fez e nos faz perder o agora. O que nós devemos fazer agora para que amanhã tenhamos aquilo que queremos? As mínimas coisas, até mesmo o próprio descanso. Como que eu vou descansar bem amanhã, se hoje eu não faço o mínimo para que isso aconteça? Então, percebam, nós, de uma geração anterior, nós queríamos chegar à quinta série. Olha que coisa maluca. A quinta série. Porque a quinta série fazia com que nós pudéssemos termos mais professores, um caderno grosso, mais aulas. Às vezes até nos livraríamos da mochila, porque andaríamos com um único caderno grosso. E dali em diante, parecia que ficávamos mais adultos. Mas depois da quinta série, a gente queria ter uma liberdade maior e chegarmos aos 18 anos. Sim, essa liberdade dos 18 anos, eu posso tudo. E ainda demorava um pouquinho para chegar aos 18 anos. E quando isso acontecia, a gente começava a querer envelhecer mais. Nós passamos a nossa vida querendo envelhecer, sem perceber isso. E hoje, nós olhamos para trás e queríamos somente que o tempo voltasse. Que nós voltássemos a ter 7 anos, 10 anos, talvez 13 anos, 12, 15, 14, mas que pudéssemos voltar no tempo. Infelizmente isso não acontecerá. Uma vantagem dos tempos anteriores é que o tempo passava mesmo, parecia não acabar. Aquele jogo de futebol na rua parecia durar o dia inteiro. Aquela aula, inclusive na escola, que nós não podíamos faltar, parecia durar uma semana inteira, um único dia de aula. A missa, então, meu Deus, como a missa era demorada. Então o tempo parecia passar mais devagar, porque nós estávamos num tempo presente o tempo todo. Hoje, o tempo parece voar, porque além de nós querermos tudo mais rápido, nós também não estamos no tempo presente. Em momento algum. Quantas vezes você almoça
com a sua família sem o celular, batendo um papo, olho no olho? Quantas vezes você vai a uma missa ou algum culto religioso que seja e está ali plenamente pensando somente no propósito que o leva até lá, a fé? Quantas vezes você faz uma viagem e não quer tirar fotos, quer somente curtir, rolar na areia, observar os cantos? Na verdade, nós já estamos vivendo o futuro o tempo todo. E com isso, o tempo parece voar. E o tempo não mudou. Os tempos não mudaram. A uma hora continua sendo uma hora. A diferença está aqui. Nós não estamos vivendo mais uma hora como nós vivíamos uma hora antes. E algumas pessoas que falam, como eu disse no começo do vídeo, que os tempos mudaram e que essas pessoas nem vivenciaram os tempos anteriores, talvez seja justamente por ouvir muito de muitas pessoas esse saudosismo, essa vontade do tempo voltar. Talvez alguns de nós estejamos ficando velhos. E com certeza muitos de nós estão morrendo. Porque não sei se disseram para a nova geração que todos nós morreremos. E que o hoje, o tempo atual, o agora, é muito mais importante do que o futuro. Todo mundo sempre pensou no futuro. Todo mundo sempre pensou em ter algo. A maioria das vezes. Esquecendo-se do quanto ele já tinha naquele momento. E o quanto ele podia viver naquele momento. Os tempos não mudaram. Mas o senso de urgência de muitas pessoas, isso de fato mudou. E talvez está impedindo com que cada um viva intensamente o presente. Não sem pensar no futuro, pensando no futuro, mas vivendo o presente. Reflita sobre isso e bora viver o agora, porque em menos de 8 minutos eu viajei no tempo.